controlar o comportamento do outro. E aproveitando o seu gancho, deixa eu te contar uma história que lá pelas tantas, no Aqui na Band, um produtor nosso recebeu uma mensagem de WhatsApp de um assessor de imprensa da Sociedade Brasileira de Infectologia, dizendo que não permitiria que nenhum médico ligado à SBI fosse mais ao programa, porque eu era terraplanista e miliciano. Então, você veja o nível a que a gente chegou, nós que questionamos. E a minha resposta a ele, eu fiz questão de responder, foi: o senhor é jornalista, o senhor trabalha com comunicação. Se o senhor não consegue lidar com questionamentos e indagações, o senhor está na profissão errada. Porque nos proibiram, Fiuza, o que mais me incomodou nesse processo todo foi nos proibirem de indagar, de questionar. Acho que deve ter acontecido a mesma coisa com você, ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Até a gente estava falando aqui da questão dos clubes de futebol, né? Eu acho que isso é um exemplo bem eloquente do tipo de moralismo que se estabeleceu. E eu quero ressaltar aqui, moralismo não é afirmação moral, né? Moralismo é uma afetação de virtude, é você usar uma suposta moral para controlar o outro, não tem nada a ver com a moral propriamente, né? Então, a gente viu no futebol aquele movimento do Flamengo de retomar a competição dentro de um protocolo de segurança. Então, o Flamengo fez um protocolo de segurança sanitária bastante rigoroso, inclusive, apresentou a federação, chegaram a um acordo e iniciaram a competição. O Flamengo foi jogar no Maracanã, Lacombe, você deve lembrar, e eu até devolvo a pergunta para você. Uma das coisas que eu ouvi, que é nesse nível de argumentação que você ouviu da Sociedade de Infectologia, foi de que o Flamengo, ao jogar no Maracanã, estava desrespeitando os pacientes de coronavírus no hospital de campanha que ficava no Maracanã. Eu te pergunto, Lacombe, o que você acha dessa premissa como suposta empatia ou preocupação com a vida das pessoas? Não vou usar uma expressão chula aqui, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E hoje você tem lá nas redes sociais, eu estava acompanhando agora há pouco, ontem foi retomado o Campeonato Paulista, né? Então, emissoras de televisão, o Fluminense, seu time, o Botafogo, meu, todos contra a volta do futebol carioca, não pode voltar, não pode voltar. E, de repente, volta o Campeonato Paulista com transmissão da emissora, a emissora fazendo chamadas com seus comentaristas e narradores, vamos voltar. Então, há tanta coisa, né, envolvida que não tem nada a ver, né, nada a ver, né? Por exemplo, alguém falou, mas as pessoas que não queriam retomar, né, as suas mulheres frequentam salões de beleza próximos ao Hospital Lourenço Jorge, ali entre Barra e Jacarepaguá, no Rio. Qual é a diferença? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente está vivendo uma fase realmente, tempos sombrios, tempos difíceis, eu fico impressionado. Mas, vamos lá, coronavírus, vamos nessa brincadeira de fato, ficção, real e imaginário, né? Já começa as estatísticas. Eu fui fazer uma entrevista com um estatístico no programa, né, que eu apresentava, e ele partiu para uma questão ideológica absurda, não conseguiu me responder nada. Eu fiquei muito chateado esse tempo todo de ver portais de notícias importantes usando aquele gráfico do total de mortes, né, que obviamente só cresce até o momento que alguém ressuscite, aí ele cai. Então, eu sempre falava, mas peraí, isso aí não serve para nada. Como usar números absolutos, né? Você tem que fazer mortes por milhão. A gente não está menosprezando aqui o coronavírus, a Covid-19, a gente sabe que é um problema sério, mas houve tanta manipulação, tanta ficção, né? Tanto mundo imaginário. Por exemplo, você sempre falava disso, lá em São Paulo inventaram um nível ideal de isolamento. E aí eu me lembro de você falando perfeitamente isso. Tinha que ser 75%. Aí na entrevista seguinte caiu para 70%. E depois baixou mais um pouquinho. Atestados de óbito. A gente sabe que muitas pessoas não passaram, né? Corpos não passaram por autópsia. Então é aquela outra história que você falava muito, né? Morreu de, né, Covid-19 ou com Covid-19. Isso até hoje está no limbo, né, Lacombe? Até hoje a gente não tem essa decência, né? Esse mínimo de rigor
que é científico no caso, que é saber se o fator letal foi o vírus. Isso muda tudo, né, em relação à estatística e em relação a como a população deve se comportar. E só para comentar sobre São Paulo, o Dória e depois o Covas, eles fingiam que poderiam afirmar uma equação entre nível de isolamento, que já é dificílimo de demonstrar com rigor, e internações hospitalares, né? Porque a questão era essa, era não colapsar o sistema de saúde. No entanto, Lacombe, jamais foi possível demonstrar, em lugar algum do mundo, como acontecia para que o confinamento resultasse em menor demanda por hospital. Por quê? Porque você não tem o percurso do contágio. Eu perguntei isso várias vezes em várias dessas mídias. Então, vem cá, mas quantos vulneráveis circularam dos que não estão confinados? Quantos dos que circularam voltaram e se conectaram com vulneráveis? Não tem nenhum levantamento como esse. Então, você não sabe nem, não pode nem dizer se aquele nível, se aquele confinamento está sendo bem feito, está sendo eficaz. Ou seja, é um chute, né? E com isso, né, Lacombe, disseram, principalmente em São Paulo, as autoridades de São Paulo, disseram algumas vezes, salvamos não sei quantas mil vidas. Não tem como dizer isso, e como não tem como dizer, isso é um desrespeito com as pessoas que morreram. Eu fiz, antes de me formar em jornalismo, eu fiz outras 3 faculdades, entre elas, acredite, estatística, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estudei por um ano lá, cálculo integral, álgebra linear. Obviamente não era a minha praia, fui um péssimo estudante de estatística, mas esse Imperial College, né, eu até anotei aqui, eles erraram em 2002 na doença da vaca louca, mas erraram assim, erraram feio. Fizeram uma previsão catastrófica que não se confirmou, foi bem abaixo. Erraram em 2005 na gripe aviária, erraram em 2009 na gripe suína, e um monte de gente embarcou. Esse Neil Ferguson, você lembra da história? Ele era isolamento horizontal, futebol clube, né, desde pequenininho, e furou o isolamento, recebeu o amante dele no apartamento dele, essa história acabou vazando, e ele, se não me engano, até ele foi demitido, ou pediu demissão do Imperial College. Né? Há muita ficção em tudo isso, né? E a gente ouvia sempre aquela história do ciência, né? Uma coisa chata, e eu gosto da expressão que você usa, que é a seita da terra parada. Né? Inventaram falamos de tribos, de patota, mas inventaram uma seita da terra parada. E uma expressão que surgiu também nos Pingos dos Is, lá com vocês, um prefeito, não me lembro de que cidade de São Paulo agora, dizendo que quarentena não é vacina, a gente vai ficar trancado em casa até quando? Né? Então, fato e ficção, e a ficção, infelizmente, vencendo. Porque a gente vê, né, Lacombe, quer dizer, se a premissa... Em primeiro lugar, nunca houve isso, né? Eu hoje digo, até onde eu posso enxergar, e nada disso é conclusivo, mas a gente tem que ir tentando falar, né, enquanto deixam, né, porque a mordaça está forte por aí. Eu digo que o lockdown, essa ideia de você jogar a humanidade inteira para dentro de casa e deixar o vírus morrendo de fome do lado de fora, isso é uma experiência mística. Nós estamos dentro de um experimento esotérico, que não tem nada de científico. E pior, no momento em que o percurso, né, dos acontecimentos foi mostrando que isso era uma insanidade, né, que isso era uma premissa fútil, né, e, no caso, além de fútil, covarde, porque as pessoas morrendo de medo, e você, e muitos de vocês, não estou apontando o dedo aqui, porque eu não quero fazer o que fazem, o que estão fazendo por aí, o que virou moda, né? Mas muita gente dizendo, olha, botou o pé na calçada, você está ou se matando ou matando alguém. Isso, num futuro próximo, eu espero, vai ser revisto e revisitado com espanto, né? Mas a gente está ainda, e até hoje, né, Lacombe, nesse dia que a gente está conversando, já tem 4 meses aí dessa experiência,
a gente já está falando para um público um pouco maior de pessoas dispostas a ouvir. Eu não quero nem recriminar o público como um todo, as pessoas ficaram apavoradas. Eu nunca vi isso na minha vida de comunicação e tal, eu nunca vi esse tipo de reação como eu vi agora. Quando a gente começou a tratar disso, mas espera aí, qual é a premissa? Como é que é? A humanidade vai toda pular dentro de um bunker subterrâneo e o vírus fica do lado de fora e morre de fome? Não, não é. Então, espera aí, vai vedar inteiramente a circulação de transportes coletivos? Não, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. O lockdown, não, porque eu tenho que circular porque o profissional de saúde tem que ir. Já vazou, companheiro. Já vazou. Se tem circulação, já era. Né? Quer dizer, se gente sai de casa e volta para casa, e aí a gente vai tendo, né, Lacombe, ao longo desse trágico tempo, uma série de relatos de pessoas que se quarentenaram, fizeram o bloqueio total, não sei o quê, e se contaminaram, e ficaram doentes. Tem uma série de relatos que não aparecem em lugar nenhum, e aí eu acho que a gente entra no ponto mais grave do que